Prezado Monsenhor Mateus, irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio. A palavra de Deus hoje, a segunda leitura, uma carta tão conhecida, carta de São Tiago, onde São Tiago então vai nos falar sobre a fé, porque talvez se fosse bom sentido da palavra, eu perguntar aqui na igreja, quem tem fé? Vou perguntar na igreja, quem tem fé? Se você tem fé, se você está aqui, presume-se que você vem pela fé, você vem por acreditar em Deus, naquilo que Deus é e naquilo que Deus é capaz de fazer. Mas a pergunta hoje que nós devemos fazer não é se você tem fé, a pergunta é se você tem obras, porque se não tiver obra, a palavra é claro, uma fé sem obra é morta. E nós podemos dizer, pensar, não, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, eu alcanço muitas graças de Deus. E tem fé, ou melhor, tem obra. Nós podemos ter uma fé morta dentro de nós e não percebermos que essa fé é morta. E por que essa fé é morta? Porque não temos obra, porque aquele que tem fé e só pensa nele, só pensa em receber benefícios próprios de Deus, só pensa em buscar alguma coisa para ele, essa fé é morta, porque a verdadeira fé é aquela que coloca em prática, é aquela que vive a obra para o outro, para a igreja, para o necessitado, para aquele que está padecendo, para aquele que está chorando, para aquele que está adoecendo, para aquele que está acamado, para aquele que não recebe uma visita. Isso, nós somos chamados a ter essa fé, a fé de colocar em prática, de fato, aquilo que nós cremos. A fé não é apenas para eu alcançar alguma coisa de Deus, para eu conseguir uma graça de Deus. Eu preciso disso, vou usar a minha fé. Eu preciso daquilo, vou pedir a Deus. Tudo bem, isso é válido, isso é importante. Mas se nós não colocarmos em prática a nossa fé, transformando essa fé em obra, e que obra pode ser essa? Pode ser uma obra social, pode ser uma obra espiritual, pode ser uma obra religiosa, ou seja, em vários contextos, essa nossa fé pode ser transformada. Por isso que Jesus pergunta aos discípulos, no dizer do povo, quem eu sou? O que estão dizendo de mim aí? O que as pessoas falam que eu sou? E os discípulos então, os apóstolos, respondem, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus então pergunta para eles, e para vocês quem eu sou? A mesma pergunta que Jesus fez àqueles discípulos, Ele faz a mim, faz a você, faz a cada um de nós, quem eu sou para você? Quem eu sou na sua vida? Eu sou aquele que de repente devo estar de prontidão apenas para atender as suas necessidades, apenas para atender o seu socorro, apenas para fazer aquilo que você quer? Ou seja, eu tenho sido na sua vida um Deus de conveniência? Um Deus de prateleira? Ou seja, eu vou lá, pego e volto, vou lá no coração de Deus, pego e volto. Quem o Senhor tem sido na sua vida? Quem Jesus tem sido na sua vida, na vida de cada um de nós? Porque a mesma pergunta que Ele fez aos discípulos, Ele faz a nós, e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou na sua vida? Se nós proclamarmos, se nós dissermos como Pedro, Senhor, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ou seja, o Deus Redentor, o Deus Salvador, aquele que veio para redimir a humanidade, se nós tivermos essa fé para exclamar, para professar, para proclamar quem é Jesus, ao mesmo tempo Ele vai nos perguntar, ou Ele vai nos orientar, ou Ele vai nos dizer, transforma essa fé em obras. Transforma essa fé em obras. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos transformar aquilo que nós cremos na vida do outro, transformar aquilo que nós cremos para o bem para o outro. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm muito mais facilidade para atacar alguém, para falar mal da vida de alguém, para caluniar alguém, para fazer ofensa na vida de alguém, do que transformar aquilo que crê em obras. Nós estamos vivendo um tempo, exatamente, um tempo onde os ânimos estão aflorados, onde as emoções estão afloradas, onde a pessoa se sente juiz da vida do outro e com facilidade vai caluniando, vai difamando, vai destruindo família, vai destruindo relacionamento, vai acusando vida de jovens.
como se nós fôssemos os santinhos, como se nós não errássemos. Só que muitas das vezes existe um certo interesse por trás das nossas palavras, existe maldades por trás das nossas palavras, e a gente bate no peito e diz: eu creio, eu tenho muita fé, eu não perco uma missa de domingo, eu estou quase todos os dias na igreja, eu sirvo lá na igreja, eu faço tanta coisa para a igreja. Mas e a fé transformada em obra? E a fé que nos convida a respeitar o outro, a respeitar o próximo, e a fé que nos faz olhar para a vida do outro e entender que ele é a imagem e semelhança de Deus, e a fé que nos faz entender que mesmo que o outro tenha errado, mesmo que o outro tenha pecado, mesmo que o outro tenha transgredido uma lei, ele merece ser respeitado. Jesus nunca desrespeitou ninguém, Jesus nunca ofendeu a vida de ninguém, mas ele falou a verdade, ele proclamou a verdade, e nós como cristãos, nós somos chamados a ser imagem e semelhança do Senhor. Ser cristão é ser um outro Cristo. Então eu devo olhar para a vida de Jesus pela minha fé e colocar em prática tudo aquilo que Jesus fez. Basta a gente conhecer o Evangelho, mas a gente quer uma fé individual, uma fé onde o Senhor realiza as minhas vontades, uma fé onde o Senhor vai atender aos meus pedidos, aonde Ele vai então vir me auxiliar, vai me atender. Isso não é fé, me desculpe, isso é interesse. Isso não é fé, isso é interesse. Quando a gente tem uma fé onde nós só pensamos na nossa vida, isso não é fé, isso é interesse. A fé é quando você pensa também na vida do outro. A fé também é quando você tenta dividir aquilo que Deus te deu na vida do outro. Se Deus te deu graça, se Deus te deu bênção, se Deus derramou paz na sua vida, você tem que dividir isso na vida de alguém. Isso é ter fé, isso é transformar tudo isso em obra. É transformar tudo aquilo que Deus nos dá em obra. Mas quando eu tenho apenas algo de interesse pessoal em relação a Deus, isso não é fé. Isso não é fé, eu estou correndo atrás dos meus interesses. A fé nos coloca a correr atrás de interesse dos outros, despojado de qualquer coisa, livre de qualquer coisa, despreocupado de qualquer coisa. Aquele que tem fé não pensa somente nele, ele pensa também na comunidade, ele pensa no seu bairro, ele pensa na sua família, ele pensa nos seus amigos, ele pensa nas pessoas as quais Deus colocou ao seu lado, para que ele pudesse estender a mão, para que ele pudesse auxiliar, para que ele pudesse ajudar. Isso é ter fé. Ter fé não é apenas dobrar o joelho diante do Santíssimo, não. Isso é importante, isso também é fé, mas não é somente isso. A fé não é somente isso. Por isso que ao mesmo tempo que Pedro fala assim: Senhor, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz o Evangelho, o que Jesus faz então logo em seguida? Logo depois que Pedro fala: Tu és o Messias, o Evangelho diz assim: em seguida começou a ensiná-los. Então Jesus começa então a fazer uma catequese com eles, começa então a dar um ensinamento para eles. Jesus começa a fazer com que eles entendessem um pouco o que estava acontecendo e o que iria vir a acontecer. Jesus então começa a ensiná-los. O Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, devia ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente para os discípulos, ensinando. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Sabe por quê? Porque isso não agradou a Pedro. A catequese de Jesus não agradou a Pedro. A catequese que Jesus fez naquele momento não foi agradável para Pedro, porque ele dizia que o Filho do Homem ia ser rejeitado, ia ser perseguido, ia ser morto, ia ressuscitar. Senhor, isso não. Não fala isso não. Não fala isso.
O que Jesus fala? Afasta-se de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Ou seja, a fé é quando a gente está desprovido de todas as coisas. E mesmo quando o Senhor fala ao nosso coração que a gente não entende, mesmo quando o Senhor fala ao nosso coração que a gente discorda, e quantas coisas, talvez, que eu prego aqui, que eu falo semanalmente, talvez você discorda. Talvez você não concorda com tantas coisas. Talvez você pense diferente daquilo que eu falo. Talvez você pense diferente daquilo que o Evangelho propõe, daquilo que o Senhor nos chama a viver. E o que o Senhor diz para Pedro? Afasta-te. É preciso pensar como Deus. É preciso viver como o Senhor nos chama. É preciso viver em conveniência, ou melhor, em comum acordo com a palavra de Deus, porque é ela que transforma a nossa vida. Por isso, ter fé é pensar também a cada momento da nossa vida dos outros. Ah, mas eu não posso fazer tudo. Você não precisa fazer tudo, faça apenas a sua parte. Nós não podemos socorrer todas as pessoas, socorra apenas aqueles que estão estendendo a mão para você. Nós não podemos mudar tantas coisas, todas as coisas. Mude apenas o ambiente onde você vive. Isso é ter fé, isso é ter obra, é isso que nós somos chamados a viver. É isso que o Senhor convida a mim, convida você a fazer. Transformar o que nós cremos em prática, em atitude, em algo concreto. Nós precisamos ter obras, nós precisamos transformar em algo concreto aquilo que nós cremos. Senão nós vamos ter uma fé superficial, nós vamos ter uma fé apenas para pedir a Deus aquilo que nós precisamos. Isso é importante, mas não é o fundamental, não é o fundamental. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco de o dia que nós adoecermos, nós ficarmos sozinhos numa cama, porque não vai ter ninguém para estar ao nosso lado, porque o dia que alguém esteve doente, também nós não fizemos a mesma coisa. Um dia uma pessoa disse para mim, não foi aqui em Miracema não, pode ficar tranquilo. Um dia uma pessoa disse para mim o seguinte: diácono, a nossa igreja é muito falha. Fulano de tal fez uma cirurgia, você acredita que ninguém foi visitá-la? Ninguém foi ver a pessoa que fez a cirurgia, a nossa igreja é muito falha. E eu disse: você foi? Ela: não. Eu falei: então começou por você. Começou por você, porque é muito fácil falar para o outro, é muito fácil criticar o outro, é muito fácil apontar aquilo que o outro não fez, mas eu também não faço. Então, se a igreja não foi, se as pessoas não foram, então por que eu não fui? Por que ela também não foi? Mas é muito fácil dizer assim: nós somos falhos. É muito fácil dizer assim: nós estamos errando. Mas é muito difícil dizer: eu quero acertar. E é nessa dificuldade que hoje nós temos que tomar a decisão: eu quero acertar, porque o Espírito Santo nos dá a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.